Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E continuando a série intitulada Pingos de Reflexão, hoje quero conversar com vocês a respeito de um item do cristianismo que, primeiro, não é muito, digamos, creditado. E segundo, não é muito aplicado. Né? Porque relacionando-se esse item com o pensamento comum, ele parece estranho, parece despropositado. Né? Mas se nós o compreendermos bem, vamos entender a importância da gente começar esse treinamento. E eu estou me referindo àquilo que Jesus falou sobre oferecer a outra face. Se alguém te bater numa face, ofereça a outra. E aí a gente lembra que desde pequenininhos costumávamos escutar de nossos pais que se você chegar em casa apanhado, você apanha de novo. Isso era muito comum há 50, 60, 70 anos atrás. E hoje ainda se fala. Não é mais tão comum, mas ainda se fala. Né? E o objetivo disso era instruir a criança para que ela não fosse humilhada na escola ou na rua. E a ideia também é que ela soubesse e conseguisse se defender. Ou seja, por trás dessa exigência e dessa cobrança e da ameaça, inclusive, que apanharia se chegasse apanhado em casa, estava um desejo aparentemente salutar. Um desejo que aquele filho, né, não sofresse em função da ação e do comportamento dos colegas. Mas é completamente diferente daquilo que se aprende. Então, surge um conflito aparente. É para ensinar ou devemos nos defender ou não? Ou simplesmente a gente vai deixar que o outro faça como quiser? E aí é importante pensar que o convite de Jesus não foi no sentido de que nós permanecêssemos inertes se alguém viesse contra nós. Porque ao longo de sua jornada, ele não somente se defendeu, como foi assertivo muitas vezes. E aí você pode dizer, mas quando ele foi preso, ele não fez nada. Se ele era tão poderoso, por que ele não fez nada? E aí a gente precisa entender, né, que Jesus não era um homem comum. Era um ser diferenciado, era um espírito imensamente mais evoluído do que todos nós. É um espírito de um nível tão superior que nós não conseguimos entendê-lo direito e o transformamos em Deus, porque era muito diferente. Né? Porque não conseguíamos entender que um ser humano tivesse aqueles poderes e funcionasse, pensasse e agisse daquela forma. Principalmente numa época onde o olho por olho, dente por dente, estava muito presente. Né? Mas essa reflexão vai ficar para um outro vídeo. Hoje, o que eu quero é aprofundar a reflexão na máxima: se te baterem numa face, ofereça a outra. O que ele está dizendo aí não é que eu não me defenda, é que eu não revide o mal com o mal. E aí a gente volta àquilo que falamos no primeiro vídeo, porém não da mesma forma. Né?
Se alguém me bate numa face, essa pessoa está tomada pela raiva. A raiva cega. A raiva está sendo mal utilizada. E está sendo mal utilizada porque há uma organização psíquica doente por trás dessa reação. Falando em termos modernos, se a gente for utilizar a terminologia freudiana, há uma parte da libido daquela pessoa, entendendo libido como energia psíquica, que ficou cristalizada em dados momentos da infância e não se desenvolveu. E continua em seu bojo, funcionando, atuando exatamente como o fazia lá atrás no tempo de criança. Outros autores chamam de a criança magoada e ferida, raivosa, humilhada, etc. Então essa instância não desenvolvida, ela se conjuga com a carga instintual, que busca defesa do território, autopreservação, e se eu considero o outro um inimigo ou uma ameaça, todo o sistema, a criança magoada e a carga instintual, se apossa do ego para fazer com que o ego, utilizando palavras ou manifestações corporais, defenda sua própria integridade. Se necessário, apagando o outro. E apagar não significa necessariamente matar o outro, mas apagar psiquicamente, colocando-o abaixo de mim, para que o meu ego novamente se sobreponha ao dele. Porque a partir do momento que eu levei uma bofetada, seja verbal ou física, minha autoestima vai lá embaixo. E a raiva vem. Porque há também uma criança magoada e ferida em meu interior, e há uma carga instintual para reafirmar minha autoestima, pondo a do outro abaixo. Se eu estivesse bem comigo mesmo, se eu já estivesse acolhendo minha criança magoada e ferida e canalizando a energia da carga instintual de uma outra forma, é óbvio que eu não reagiria, eu agiria de uma outra forma, inclusive percebendo a criança magoada e ferida do outro, e agiria de uma forma completamente diferente. Não devolveria o mal com o mal. Isso é uma regra de saúde. Porque na medida em que a raiva toma conta de mim, eu enveneno meu sistema nervoso, meu corpo, com aquilo que o corpo expele. Eu enveneno meu circuito energético com energias densas. Então eu passo também com a repetição, porque no primeiro momento eu posso até me sentir bem. Puxa, botei o outro abaixo. Mas depois, com a repetição disso, uma parte de mim começa a ficar insatisfeita e eu passo a sofrer. E há as consequências. Eu passo a ficar com medo que venham as vinganças. Eu passo a ficar com medo do retorno. Passo a ficar desconfiado com o tempo. E aí eu vou sofrendo. Então o convite do Cristo, não retribua o mal com o mal, ou se baterem numa face, ofereça a outro. O que ele está dizendo é, faça diferente. Não retribua o mal com o mal. Se defenda, seja assertivo, mas não reaja no mesmo diapasão, porque aí você está sendo igual ao outro. O outro te quer prejudicar e você vai prejudicar o outro. Então vocês estão em sintonia e não é necessário, não precisa ser assim. Você pode estar num patamar acima daquele outro. Não por se sentir superior, porque você se percebe com a mesma tendência que o outro, mas por compreensão de mecanismos
profundos da vida e do seu psiquismo. E aí você não reage do mesmo jeito. Você reage de uma forma saudável. Com isso, você preserva o seu sistema, preserva a sua saúde, né? E você se distancia daquela pessoa. Aquela pessoa ela pode até ir embora da sua vida, né? Ou você pode, se aquela pessoa continua a te magoar, você pode se afastar dela, porque você é um ser livre. E você está trilhando um outro caminho. Então, essa reflexão ela é importante para mim, para você, para todos nós, para que nós façamos diferente daquilo que há milênios a carga instintual tem requisitado de nós e a criança magoada e ferida tem exigido de nós. Que, pelo contrário, possamos acolher essa criança, possamos acolher o animal que está em nós, levando a luz da reflexão, do conhecimento superior, para que, abrandando-os, possamos transformá-los com o tempo. Um grande abraço e até o próximo.